Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom poder estar aqui novamente, poder adorar a Deus, poder ter comunhão com os irmãos e viver debaixo da graça. Amém? Eu quero que você abra a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 33. Romanos 11, 33. Ouvindo barulhinho de Bíblia ainda assim. Isso é bom. Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus. Ó Deus, porque tu és bom e o Senhor a cada dia tem dado prova da sua fidelidade. Ó Deus, nós estamos aqui, Deus, e queremos ouvir a tua voz. Ó Deus, eu reconheço a minha pequenez, Deus, mas reconheço a tua grandeza e sei que tu és um Deus que fala. Fala por meio de sua palavra, fala por meio da natureza, fala do jeito que o Senhor quiser, Deus, porque tu és o dono da obra. Ó Deus, que o Senhor, Deus, vá a cada coração, ó Deus, e coloque no coração, Deus, mais desejo de te servir, Deus. Coloca no coração, Deus, conversão, ó Deus, para que essa pessoa seja alcançada pela graça, Pai. Deus, no nome de Jesus, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bem, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, começa com Paulo falando da condição dos pecadores, dos ímpios, e entregando esses ímpios às suas paixões, mas também fala do poder que há no Evangelho, o poder de todo aquele que nele crê, em Jesus Cristo. Fala que não há domínio mais do pecado sobre aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, o pecado não tem o domínio, ainda somos pecadores, mas o pecado não tem o domínio sobre nós. Nós, por causa do Espírito Santo que habita em nós, temos domínio sobre o pecado. E isso é uma grande verdade. Paulo vai falar também do amor, que Deus nos amou e nada, nem ninguém consegue nos separar desse amor. E Paulo ainda fala dos judeus, e no capítulo 11, ele vai exclamar isso, vai glorificar a Deus nessas palavras que nós lemos aqui. E eu quero pegar esse texto que nós lemos e quero falar sobre algumas lições que nós aprendemos aqui neste texto. Primeira lição: não tem como explicar Deus. Olha, nós estudamos, nós servimos, nós vamos até a presença de Deus de muitas maneiras, por meio da oração, mas ninguém aqui consegue conhecer a Deus na totalidade. Deus é que se deixa revelar. Eu vejo assim que tem muitos que colocam PhD em divindade. O cara é doutor em divindade, o cara conhece tudo de Deus. Mas se Deus pudesse falar alguma coisa lá de cima, ele ia falar assim: ó, coitado. Porque o cara não conhece nada de Deus. O cara acha que está conhecendo algo de Deus. Agora, uma coisa que eu acho tremendo
é que mesmo Deus sendo tão grande, sendo inexplicável, Ele escolheu nos amar. Ele escolheu ter relacionamento comigo e com você. Esse Deus, Ele resolveu se revelar a nós. Isso é glorioso. E isso também não dá para explicar. Você já viu como que é difícil você falar da fé para as pessoas? Quando você chega para querer explicar alguma coisa, explicar a Deus, não tem explicação. Olha, a Bíblia não é um livro querendo explicar Deus. O próprio Deus, Ele não está ali para dizer que Ele existe. Você pode ver a Bíblia, no capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio, Deus criou todas as coisas. Quer dizer, já parte do princípio que Deus está. Não é que Ele não existe. Os ateus que vivem brigando aí para dizer que Deus não existe, né? Eu digo que do outro lado, quando fecharmos os olhos, não haverá ateu lá. Não haverá ateu, não tem ateu do outro lado. Olha, Deus é inexplicável. Eu estava conversando com um amigo meu uma certa vez, e ele perguntou para mim assim, Paulo, como é ser pai? Outra coisa difícil, hein? Responder para quem não é pai. Eu disse assim, meu amigo, você só vai saber como é ser pai sendo pai. No dia que você for pai, aí você vai entender o que é ser pai. E aí, eu já continuei falando de Jesus para ele. E eu disse para ele, assim também é com Jesus. Não tem como eu te explicar como é, porque eu estou tendo a experiência. Por que nós temos comunhão com os irmãos? Porque nós temos comunhão com Cristo. Nós sabemos, nós temos o mesmo Senhor, o mesmo Salvador. Deus, por mais que Ele seja inexplicável, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Nós não podemos explicar Deus, mas nós podemos adorar a Deus. Deus está acessível a nós. Eu fico embasbacado com uma coisa dessa. Porque Deus, Ele não precisa de nós. Você acha que Deus criou o homem porque ele tinha falta de relacionamento? A Trindade Santa é feliz em si mesma. Não precisava do homem. Deus fez-nos o favor de nos criar, sabe, para que nós estivéssemos em comunhão com Ele um dia. Pega algumas passagens do Antigo Testamento. Vamos pegar o milagre da criação, né? Deus fez o mundo em 6 dias. E o homem também no 6º dia. E depois descansou. Mas para analisar. Como você explica isso? Como você explica a criação? Como você explica? Não tem como explicar. Eu sei que muitos aqui já andaram de avião, né? Quando eu ando de avião assim, eu estou lá em cima, eu olho para aquela imensidão assim, eu falo, como que um ateu pode ver isso e não acreditar em Deus? Sabe, Deus a cada dia, Ele está sondando os corações. Deus está cercando o homem com o seu amor. Deus está se revelando a muitos, mesmo que nós não entendamos, mesmo que seja inexplicável. Vamos pegar os milagres de Eliseu. Eliseu tinha uma comunhão com Deus que eu não sei se Eliseu falava e Deus fazia, ou se era por causa que Deus falava com ele e ele fazia. Porque o que o camarada falava acontecia. Uma mulher lá desesperada, porque os credores veio buscar os seus filhos, numa dívida que ela tinha, o marido morreu e ela ficou com a dívida. E ela vai até Eliseu, e Eliseu diz, o que você tem na tua casa? Ah, eu tenho uma botija de azeite. Aí Eliseu fala, arruma vasos, vá atrás de bacias, muitos vasos, e enche esses vasos com óleo, com azeite. E a mulher faz. Quando ela derrama no último vaso, aquele azeite para. Não quer dizer que se tivesse mais vasos, talvez continuaria.
com certeza. Mas ali para. E aí a mulher vê aquele milagre e ela vai diante de Eliseu e diz: o que eu vou fazer? O Eliseu diz: venda, pague a dívida e viva com o resto. Olha só, era algo grande que aconteceu ali. Algo que não tem como explicar. Não tem. E isso nós provamos na nossa própria vida. O milagre da multiplicação dos pães no Novo Testamento. Como que você vai explicar? Jesus vai, tinha 5.000 homens, né? Não sei quantas mulheres e crianças, e Jesus diz aos seus discípulos: dá-lhes de comer. Os discípulos acho que ficavam abismados com Jesus, assustados com Jesus. Como não dá de comer a 5.000 pessoas? Não tem condições. E o que acontece? Jesus, um dos discípulos falou: tem um menininho ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pede: vem, traz ele aqui. Pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos, orou, deu graças a Deus e colocou nas mãos dos discípulos e diz: vai, multiplique. Multiplique não, vá servindo, dá a eles de comer. E enquanto eles davam de comer, aquilo foi multiplicando, sabe? Algo extraordinário, tão grande que saciou aquela multidão e sobrou 12 cestos de pão ainda. Para analisar que milagre, sem explicação. Olha, antes da gente ter um relacionamento com Jesus, nós muitas vezes duvidamos de muita coisa na Bíblia. Mas quando você tem um encontro com Jesus, quando você nasce de novo, quando Deus se faz presente na sua vida, quando Deus começa a falar com você, mas Deus fala com você, é outra coisa que não tem como explicar. Deus fala, sim, eu vou entrar nessa parte. Aí você começa a acreditar em coisas que você não acreditava. Por quê? Porque Deus começa a te mostrar que Ele é poderoso, que Ele pode tudo, que não há impossíveis para Deus. Não há. Nós que muitas vezes não somos corajosos. É claro que Deus, Ele faz na hora dEle, quando Ele quer. Não é eu e você que fazemos a obra do Senhor, é Ele que faz. E isso nós temos que ter a plena consciência de que se nós estamos aqui nessa noite, é por causa do Senhor. Eu estaria em outro lugar, se não fosse o Senhor. Então, Deus fala. Olha, Deus fala por meio das Escrituras. É claro que a maioria do tempo é pelas Escrituras, mas Deus fala fora das Escrituras? Fala. Deus fala ao nosso espírito, ao nosso coração? Sim, Deus fala. Eu acordei certo dia e Deus falou comigo: vai lá e prega o evangelho para o teu tio, Maneco. Aí eu falei: que negócio é esse, né? Eu era novo convertido. Aí eu disse assim: não, mas Deus, eu não consigo, eu não sei falar. Não, Deus falou: vai. E eu não fui. Eu desobedeci a Deus, mas o dia inteiro aquilo batendo na minha cabeça. Vai. Olha, saí 6 horas do trabalho e fui lá na casa desse meu tio. Fui orando. Falei: ó, Senhor, então já que é para pregar o evangelho para ele, que não haja ninguém, porque a casa dele era sempre lotada, que ele esteja lá sozinho, que ele queira ouvir a palavra, e fui falando para o Senhor, e que o Senhor me ajude a falar, porque eu não consigo sozinho. Aí, rapaz, eu parei o carro em frente à casa do meu tio, já saí com a Bíblia na mão. Cheguei lá, ele estava sozinho. Falei: tio Maneco, o senhor quer ouvir a parte de Deus, o Evangelho? Sim, meu filho, pode falar. E esse meu tio tinha uma namorada, né? A gente fala namorada que era aquelas máquinas de ar. Ele vivia com uma máquina daquela lá que ele tinha problema de respiração, estava quase morrendo. E eu preguei o Evangelho para aquele meu tio, ali. Sabe, foi assim, que coisa que Deus... Eu achei um milagre porque eu consegui pregar. Eu consegui falar. Aí eu saí daquele lugar achando que o milagre foi muito grande. Por quê? Porque eu consegui
expor as Escrituras, eu consegui falar de Cristo. E meu tio, eu creio que ele foi alcançado naquela tarde. E nunca ninguém soube disso, que eu tinha ido lá. Eu não falei. Mas é um milagre que não tem como explicar. Como que Deus fala assim? Por que você foi lá, Paulo? Mas será que você não está doido? Não. É justamente o que as pessoas dizem. Fala isso aí para um ímpio, que não conhece a Deus. O que o cara vai falar? Ah, para, rapaz. Você está enlouquecendo. Você pega o rumo de Santa Cruz e vai lá se internar. Né? Vai falar que você está louco. Mas não foi uma só vez não, irmãos, foi muitas vezes. E eu vejo assim que eu sinto falta às vezes desse falar do Senhor no meu coração. Sabe, de estar indo em um lugar e Deus falar, faz assim. A gente entende que é o Senhor falando. É glorioso isso. O que mais? Olha, por que o pastor, vamos pegar aqui, por que os pastores, vamos colocar no plural, pedem tanto para a igreja orar? Pode ver, todo pastor pede para a igreja orar. Vamos orar, meus irmãos. Por quê? Para que nós tenhamos intimidade com Deus. Para que nós conheçamos um pouquinho mais de Deus. Para que nós sejamos alcançados pela graça de Deus e cresçamos no Evangelho. Cresçamos na vida cristã. Saímos da fase de criança e começamos a ser adultos, a parar com mimimi, a sermos cristãos que, ao invés de dar dor de cabeça para o pastor, auxilie o pastor, ajude o pastor. Hoje ainda nós vemos um monte de crente mimimi, que dá só problema para o pastor. Eu sei disso porque eu senti na pele já. Já senti na pele. Picuinha, coisa de pouca importância. Sabe, pessoas que caçam pelo em ovo. É um negócio doido isso aí. Olha, Deus, Ele é autossuficiente em si mesmo. Olha só, uma coisa que eu fico admirado é que nós conhecemos, eu já disse isso aqui muitas vezes, é que nós conhecemos uma gota daquilo que é um grande oceano. Uma gota. E essa gota já nos causa alegria, já nos traz paz, já nos faz sentir a presença de Deus, toca no nosso coração, faz a gente a se prostrar diante de um Deus santo e bendito. Se essa gota faz isso, imagine quando nós estivermos na glória, quando nós adentrarmos o oceano. Ah, meu Deus, como eu anseio esse dia, como eu desejo esse dia. A vida muitas vezes torna-se pesada aqui na face da terra, não é fácil. Um dia não haverá sofrimentos, nem lágrimas. E isso é inexplicável. Como que você explica? Para analisar, vocês conseguem explicar o céu? Você consegue explicar a glória celestial? Ninguém consegue. Ninguém. Pode pegar o maior pastorzão que tem aí, ó. O João tentou? Ah, o João de Deus. Ah, o João do Apocalipse. Então, não consegue. É muito maior do que aquilo que nós pensamos, que a nossa mente finita consegue absorver. É por isso que a Bíblia ali no Apocalipse, ela foi escrita muitas vezes, não literalmente, mas alegoricamente. Muitas vezes, muitas passagens. Por quê?
Para analisar, nós vamos estar na eternidade. A eternidade, só aqui abrindo parênteses, a eternidade não é um tempo sem fim, mas é um sem tempo. Esse Deus que nós servimos, bendito e santo, esse Deus não conhece no que eu quero dizer, não conhece passado, presente e futuro. Para ele é tudo agora. Ah, Paulo, como você vai explicar isso agora? Aí me enrolou a cabeça mais ainda. Mas esse Deus está tudo ali. É um eterno agora. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Não tem como esconder nada desse Deus. Ou você acha que com os seus pecados lá fora, você vem para esse lugar aqui e Deus não conhece a tua vida. Conhece a tua vida, conhece a minha vida. Ele sabe dos nossos desejos. Conhece o mais profundo da nossa alma. O que mais? Vamos para o segundo ponto. Primeira lição. Ninguém explica Deus, consegue explicar Deus. Segunda. Ninguém deu nada para Deus para obter méritos. Olha só o versículo. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? A resposta para essas perguntas é ninguém. Ninguém. Ninguém pode dar nada a Deus como se ele sentisse falta. Ninguém consegue agradar a Deus em si mesmo. É por isso que nós precisamos de Jesus. Nós só conseguimos agradar a Deus quando nós temos as mesmas atitudes de Jesus, o mesmo coração de Jesus, o mesmo desejo de Jesus, tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas. Aí nós conseguimos agradar a Deus, porque estamos agradando no Filho. Porque em nós mesmos, nós somos maus. Eu vi uma frase essa semana na internet que eu achei bacana. O Spurgeon disse assim, estão falando mal de você? Não, fica tranquilo, porque eles ainda não conhecem você, porque você é muito pior do que isso aí. Muito pior, o Spurgeon disse. E é a verdade. Dá até para chamar a pessoa para falar assim, você não sabe disso. Ah, Senhor. Ninguém pode dar algum conselho a Deus. Ninguém. Deus, Ele é o conselheiro por excelência. Ninguém consegue dar um conselho a Deus. Quanta gente fazendo barganha com Deus. Deus, se o Senhor fizer assim, eu faço assim. Espera aí. Se você olhar na real, você está se colocando na posição de Deus. Porque você está mandando para Deus. Olha, é o seguinte, se você fizer assim, eu faço assim. Isso não é se submeter. Isso é trocar, querer trocar algo que não tem como trocar. Deus não precisa nada. Deus não precisa de nada que venha de nós. Olha, você tem algum amigo rico e você precisou dar presente para esse amigo rico no dia do seu aniversário? Rapaz, ô coisa difícil é dar presente para rico. Por quê? O cara tem tudo. O cara tem tudo, você vai dar o quê para o cara? Tudo aquilo que você for dar, ele tem. E se ele não tem, ele tem condições de comprar. Aí você fica meio assim. Imagine com Deus. Para analisar com Deus. Por isso que eu digo, Deus, Ele partiu dele nos amar. Partiu dele. Sabe?
Não tem como o homem, em si mesmo, ir até Deus, se não for Deus atraindo, se não for Deus buscando, se não for Deus procurando e achando. Isso é glorioso. O que mais? Deus, Ele quer que nós, com humildade, vamos até Ele com sinceridade de coração. E Deus sabe, hein? Não adianta você ir de um jeito, Deus sabe todas as coisas. Até nisso. Ontem nós, lembrando aqui, ontem nós tivemos uma reunião dos homens muito boa. Glória a Deus por isso. E lá, a palavra que foi colocada lá foi primazia. E primazia é colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Então, eu e você devemos colocar Deus em primeiro lugar. Terceira e última lição. Deus é digno de receber a glória para sempre. O apóstolo Paulo diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, olha só, são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Você percebe que não é sobre nós? Não é sobre nós, é sobre Ele. Nós nos ajuntamos aqui por causa dEle. É por Ele. Você só tem a paz que você tem, meu irmão, por causa dEle. Você só tem a sua família em pé ainda, por causa do Senhor, que tem sustentado você. Deus precisa ser exaltado. E eu glorifico a Deus, sabe, porque aqui, nessa igreja, eu vejo Deus sendo entronizado. Eu vejo Deus sendo colocado na posição de Deus, e não na posição de servo. Eu vejo Cristo sendo colocado no centro das mensagens, dos louvores. Isso agrada o meu coração. Porque quando eu vejo o homem ocupando esse lugar, aí eu me entristeço. Me entristeço. E olha só o que o Hernando Dias Lopes, ele disse. Ele disse assim, quanto a isso. Essa tendência de colocar o homem no centro do universo e empurrar Deus para a lateral é antiga. O filósofo grego Protágoras já dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Karl Marx tentou tirar Deus da história com seu materialismo. Charles Darwin tentou tirar Deus da ciência com sua obra da origem das espécies, a origem das espécies. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tentou banir Deus do inconsciente do homem. Nietzsche, no topo da sua presunção, proclamou a morte de Deus. E Richard Dawkins, o patrono dos ateus contemporâneos, diz que Deus é um delírio. Mas não para aí, olha o que o Hernando Dias Lopes vai dizer. Deus, porém, está no trono. Tem as rédeas da história em suas mãos, e ninguém pode deter o seu braço onipotente. Só Ele é Deus, e a Ele deve ser tributada toda a glória. Ele criou todas as coisas e as sustenta com o seu poder. Ele planejou a nossa salvação na eternidade, executou-a na história e a consumará na segunda vinda de Cristo. O lugar do homem
é no pedestal, não é no pedestal, mas é no escabelo, no banco onde Deus coloca os pés, dos seus pés. Por isso, toda glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação para Deus. E isso de colocar o homem no centro tem acontecido em muitas igrejas. Ao invés de colocar Deus no centro e fazer um culto realmente direcionado para Deus, fazem um culto direcionado para si mesmo, para o homem. Deus é o único digno de receber glórias e honras. Não sei quem disse isso, mas achei interessante. Não sei se foi teólogo, deve ter sido. Como disse alguém, a culpa é sempre nossa, a glória é sempre de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inexplicáveis são os seus juízos. Romanos 9,16 diz assim: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha aí. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11 e 12. Davi, o rei Davi, saiu de seus lábios isso. Ele fez uma das orações mais lindas encontradas na Bíblia Sagrada. Olha só o que saiu dos lábios de Davi e o que saiu do coração de Davi. Davi disse: teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a tudo. No Salmo 24, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O universo não surgiu do nada. Surgiu de um Deus sábio. Deus é sábio, irmãos. Nós devemos colocar tudo nas mãos de Deus. Eu preciso colocar, eu preciso aprender isso. Sabe, de colocar todos os problemas, todas as alegrias, todas as tristezas nas mãos do Senhor. E orar, dizendo: Deus, faz a tua vontade. É uma oração corajosa. Faz a tua vontade. Enquanto uns vão dizer que você não tem fé para orar, para analisar. Um dia, eu estava no púlpito de uma igreja e o irmão tinha orado: Deus, faz a tua vontade. E o líder maior dessa igreja pegou o microfone e disse assim: quem ora para Deus fazer a vontade dele é porque não tem fé. Verdade, eu estava nesse culto. Se pudesse cavar um buraco e sumir, eu faria, né? Mas não tinha como. Olha, se Deus é tudo isso, a minha pergunta para você, que ainda não se entregou a Ele, eu não sei como está a sua vida, eu não sei quem é você, de fato, de verdade, eu não sei como é que tem sido o teu relacionamento com esse Deus misericordioso, um Deus que perdoa pecados. Ele está ali para te perdoar, não está ali para jogar no teu rosto que você errou, que você fez isso ou aquilo, não. Ele está como o pai do filho pródigo, para te abraçar, para perdoar você, para te chamar de filho, de filha. Deus, Ele é muito grande, mas Ele se volta aos pequeninos.
Como está a sua vida com Deus? Feche seus olhos um pouco. Depois de ouvir uma mensagem sobre Deus e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, você ainda se segura para não se entregar a Deus? Por que que você não se entrega ao Senhor? O teu coração está dividido? São os negócios? É o pecado? O que tem tirado você das mãos do Senhor? Se Deus está falando, Ele fala contigo nessa noite. Porque você talvez esteja vindo aos cultos, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Ainda não rendeu a sua vida a Cristo. Ainda não rendeu-se ao Evangelho de verdade. Talvez já passou muitas coisas na sua vida, mas você precisa tomar uma decisão. Uma decisão dizendo: não, eu quero o Senhor, eu quero o Evangelho, eu quero ter paz, eu quero essa vida com Cristo. Se você quer, eu quero que você ore, aí mesmo, onde você está, e você diga assim: Deus querido, nesta noite, ouvindo a Tua palavra, eu me achego a Ti. Senhor, o Senhor sabe que eu sou um pecador. O Senhor sabe por onde eu ando, Senhor. O Senhor sabe dos meus negócios e o Senhor sabe dos meus pecados. Pai, alcança a minha vida. Leva-me a trilhar os Teus caminhos, Senhor. Perdoa-me, Deus. Perdoa-me, Senhor. Oh, Deus, no nome de Jesus eu creio, Pai, que Ele morreu e ressuscitou para a minha salvação. E eu me rendo a Ti, Senhor Jesus, para viver contigo, não só poucos dias, mas para sempre. No nome de Jesus. Eu vou orar de novo. Pai, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos o perdão dos nossos pecados, Pai. Nós temos paz, Deus, nós temos o Seu amor. Obrigado, Deus, porque nós temos a Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, como é bom, Senhor, falar contigo, ouvir a Tua voz. Oh, Deus, meditar nas Escrituras, Senhor, sabendo que Tu és Deus, um Deus que fala, um Deus que está disposto a ter relacionamento conosco, Pai. Pai Santo, que o Senhor venha a cada dia, Deus, trazer, Deus, coisas que moldem o nosso coração, que faça Cristo a cada dia ser moldado nele, Senhor. E o Senhor seja honrado e seja glorificado em nossas ações e reações. Porque, Senhor, todas as coisas são para Ti, Senhor. Tudo é Teu. Oh Deus, nós somos Teus, Senhor. O Senhor nos comprou naquela cruz. Nós, Deus, custamos o sangue de Jesus. O Senhor, Deus, deu o Teu Filho amado para morrer por nós. E nós, Deus, declaramos aqui que nós precisamos de Ti, Senhor. A cada segundo das nossas vidas, fortaleça os meus irmãos, Deus. Dê a eles, Deus, intrepidez, ousadia, Deus. Oh Deus, para pregar o Teu Evangelho, Pai. E a mim também, Senhor. Deus, no nome santo de Jesus, nós oramos em nome de Jesus, Pai. O Marco vai cantar agora uma música. Depois da música, encerrado. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor,
felicidade.